mais delicado para a gente de repente se confundir num detalhe ou outro. Presta atenção que vale a pena. Primeiro erro comum em força de atrito. Eu já vi professor falando isso. Força de atrito é sempre do contra. Força de atrito é sempre do contra. Se eu puxo, a força de atrito é para lá. Se eu empurro, a força de atrito é para lá. Dá a sensação de que está tudo bem. Mas é fácil demonstrar um caso onde a força de atrito atua a favor do movimento. Esse é um exemplo óbvio. Essa cadeira está vindo para cá porque o atrito está trazendo ela junto com a outra. Nesse caso, quando eu arrasto um objeto em cima de outro aqui, né, a força de atrito é para lá e a cadeira se move para lá. Então, primeira pegadinha clássica que aparece no vestibular. 01. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. É mentira. Quando tu arrasta um objeto como a carteira ali embaixo, ó, realmente o atrito está contra o movimento. Mas para a cadeira o atrito está a favor do movimento. Professor, por que está a favor do movimento? Mas por que? Como assim? Porque a tendência da cadeira é ficar por inércia. Ah, tá. Se ela veio junto é porque alguém empurrou ela para frente. Não fui eu, não estou encostando nela. A galera que está de prova, estou encostando na carteira, né? Certo? Se a cadeira veio junto, é por causa do atrito. Tanto que tem aquela brincadeirinha, né? Aqui é muito mais legal, talvez dê uma cacaquinha aqui, mas tudo bem, em nome da ciência. Ó, quando eu faço isso, ó, fico cacetada, será? Ah, talvez a gente tenha que catar um pouco de gesso. Não, ó. Não! Aqui, amarelei. Serve a cara igual a aula para limpar a sala, eu sei. Ó, quando eu puxo, a prova de que é o atrito que está fazendo o apagador se locomover é que se eu puxar muito rápido, a coisa fica parada, né? Certo? Agora não faz não faço não. Então a ideia é essa, né? Foi o atrito que arrastou o apagador para lá. Beleza? Isso é a prova de que a força de atrito pode atuar a favor do movimento. E eu tenho um exemplo mais legal. Esse, ó. Vou fazer de novo agora. Na verdade é o seguinte, ó. O atrito é que me empurra pra frente, né? Concorda comigo? Se não houvesse atrito, eu ia ficar patinando aqui e não ia conseguir ir pra frente, né? Certo? Então o ato de caminhar é um exemplo onde a força de atrito é a favor do movimento. Primeiro passo importante, então, é não cair na pegadinha de vestibular. O atrito é contrário ao movimento. Geralmente é, mas tem muitas situações que não é. Outra coisa importante, saber da onde vem a força de atrito. Mesmo uma mesa que parece lisinha como essa, ao esfregar um objeto nela, eu percebo uma certa resistência. É porque se nós fôssemos ampliar a superfície de contato entre os objetos, mesmo a superfície mais lisinha que tu pode conhecer, como esse alumínio aqui, como é liso esse alumínio. Quando a gente vai olhar do ponto de vista microscópico, aparecem as irregularidades superficiais que se penetram uma na outra ali, gerando uma resistência ao movimento. Então é fundamental saber a origem da força de atrito. É devido às irregularidades das superfícies. E aí, um outro detalhe interessante. Por mais que a fórmula da força de atrito seja simples, ó. Vê se tu lembra dela. O que é o N mesmo? A força normal, que geralmente é igual ao peso. Geralmente, acabamos de ver que nem sempre. E o μ, o que é mesmo? Coeficiente de atrito. Do que depende esse coeficiente de atrito? Dos materiais, e não só dos materiais, né, do tipo de acabamento desse material. Aço 1020 lixado vai ser um coeficiente. Aço 1020 cheio de ranhuras, o atrito vai ser diferente. Tudo bem para vocês? Então não é só o material e também a qualidade do acabamento superficial. E a força normal fica óbvio, né, quando tu arrasta dois objetos. Se tu pressiona um contra o outro e tenta arrastar, fica nítido que a força de atrito aumenta. E se tu entende a origem da força de atrito, fica lógico por quê, né? Quando a força normal é grande entre duas superfícies, essas irregularidades superficiais penetram mais
e fica mais difícil arrastar. Vamos tocar direto? Valeu, galerinha, a faculdade agradece. Então, olha só. A fórmula não é perigosa, a fórmula ficou que nem a lei de Euclid, ó. F igual a K vezes X, F igual a μ vezes a normal. Matematicamente é a mesma coisa. O problema é que, se nós vamos para o laboratório fazer um teste, a gente pega lá geralmente um tijolinho de aço, pesadinho, uma mesa também de aço, feitos do mesmo aço com o mesmo acabamento superficial, aço polido, bem lisinho. Eu boto o tijolinho em cima da mesa, coloco aquela maquininha para medir força, o dinamômetro, e aí começo a puxar o objeto na mesa. E olhando para o dinamômetro eu descubro a força. Tudo bem para vocês? A primeira coisa que é chocante é que não interessa como tu arrasta o objeto na mesa, se é assim, se é virado de lado ou se é em pezinho. Em todos os casos o atrito é o mesmo. Mostrando que a área de contato não importa. Não importa se ele está em pezinho assim, ó. Eu arrasto assim, ó. Dá o mesmo atrito que arrastar assim e dá o mesmo atrito que arrastar assim. Agora puxa o livro. Só tem um. Quando meu professor me comentou, primeiro ano do ensino médio, o professor me comentou, o atrito não depende da área de contato. Eu, na hora, professor, me perdoa. Aí eu falei, professor, então quer dizer que tem uma lâmina de vidro gigantesca, fininha em um dos cantos. Tu arrastar a lâmina de vidro no chão, com aquela parte fina no chão, vai dar a mesma força que jogar a lâmina inteira no chão e arrastar ela inteira no chão. Eu fui para casa duvidando dele. Fui para casa duvidando dele piamente. Na minha cabeça, quanto maior a área de contato, maior o atrito. Era o que meu coração dizia para mim. Eu cheguei para o meu pai naquele mesmo dia. Meu pai é formado em engenharia civil na Federal do Paraná. E ainda depois formou em administração na Unisul, que eu não relevaria essa segunda parte. Mas o cara é engenheiro. Eu falei isso pra ele e ele discordou, ele concordou comigo. Que mostra também que formação não foi aquilo tudo, né? Ele não, realmente. Pergunta pro teu professor, por que carro de corrida tem pneu largo? Já que a área não importa. Né? Se o atrito não importa, a área, por que carro de corrida tem pneu largo? Para gastar dinheiro? Meu pai fez assim e eu cheguei todo bobo. Professor, já que a força de atrito não depende da área de contato, por que carro de corrida tem pneu largo? Eu contei para ele que meu pai é que me deu essa deixa, né? E ele não conseguiu responder. Mas teve a humildade de falar, olha, realmente uma boa pergunta. Eu vou perguntar para o professor da Federal, ele estudava na Federal. Então, na outra semana, ele me respondeu a dúvida. Embora eu e meu pai também já tivéssemos pensado um pouco sobre isso, né? Pensa bem, se um carro de corrida tem um pneu super fininho, basta passar numa gota de óleo e perder todo o atrito, né? Concorda comigo? Se o pneu é mais largo, um buraco ou uma gota de óleo não vai ser o suficiente para tirar todo o contato do pneu contra o chão. Ou seja, os carros de corrida têm pneu largo são pelas imperfeições da pista, pela sujeira da pista e pela deformação que o pneu sofre ao fazer a curva. Fora isso, uma freada, por exemplo, vai fazer um teste de freada com a pista limpa e lisinha. O pneu pode ser bem largo ou mais fino, a força de frenagem vai ser a mesma. Olha só que curioso. Alguém teria uma explicação o porquê que arrastar um vidro então com a parte fina encostando no chão ou com a parte larga encostando no chão vai dar a mesma força de atrito? A normal continua igual. Mas a normal atuando numa área enorme, então não faria um atrito maior? Quando eu boto o vidro assim, para arrastar ele assim com a área pequena, a normal está concentrada numa área pequena, então a pressão contra o chão é grande, fazendo com que as irregularidades se penetrem mais ainda. Quando eu boto o vidro com a parte larga no chão, embora a normal seja a mesma, eu estou distribuindo essa normal numa grande área, então a pressão em cada área, em cada pedacinho de área é menor, fazendo com que a penetração das irregularidades seja menor, porém tem mais irregularidades encostando uma na outra. Ou seja, tem a ver com a pressão que o objeto exerce no chão. O atrito que eu faço arrastando os dois pés no chão é o mesmo que arrastando um pé só no chão. Concorda comigo? Quando eu boto os dois pés, eu alivio a pressão no outro pé pela metade.
Então eu tenho mais área de contato, mas menos pressão entre os pés e o chão. Quando eu boto um pé só no chão, agora a área de contato é menor, só que a força de contato é maior, compensando. É por isso que força de atrito não depende da área de contato. E outra prova é a fórmula, né, cara? Se a área de contato fosse importante, tinha que ter A aqui de área, né? Concorda comigo? Então, cuidado com o coração. O coração mente pra gente às vezes. E eu, que sou o rei do erro, errei mais uma vez ao duvidar do professor quando ele falou que força de atrito não depende da área. Último aspecto. Voltamos ao laboratório com a caixinha e o equipamento para medir força, o dinamômetro, obrigado. Pego o dinamômetro, faço uma certa força e a caixinha não mexe. Faço mais força, a caixinha não mexe. E eu fico olhando para o dinamômetro enquanto faço cada vez mais força. Chega uma hora que a caixinha se mexe. E eu anoto em que momento que ela se mexeu. 20 newtons. Quer dizer que se a caixinha está parada e eu empurro com 10 newtons, não acontece nada. Se eu empurro com 11 newtons, nada. 19 newtons, nada. 20 newtons, começou a deslizar. Tudo bem para vocês? Essa força que eu tenho que fazer para começar a deslizar é chamada de força de atrito estática. Nome justo, né? Estático lembra algo em repouso, né? Força de atrito estática máxima. É essa força que eu tive que fazer no objeto para ele começar a deslizar. Deu quanto mesmo? Nessa situação hipotética, tá, galera? Porém, se eu deixo o objeto deslizando e olho no dinamômetro a força que eu tenho que fazer para mantê-lo deslizando, é menos de 20, sei lá, dá 17 newtons. E isso atrapalha muito quem vai interpretar o fenômeno. Tu vê, tá parado, eu faço 17 newtons, continua parado. Tá andando, eu faço 17 newtons, continua deslizando. Quer dizer que existem duas forças de atrito distintas. A força de atrito dinâmica e a força de atrito, como mesmo? Estática, obrigado, estática. A força de atrito dinâmica é boba. Está deslizando, calcula o valor dela e acabou, não tem mistério. O grande perigo é a força de atrito estática, que ela é menor ou igual ao valor que tu vai calcular. Como assim, professor? Quanto é que deu a força de atrito estática máxima aqui mesmo? Deu 20. Só que se eu faço 10 newtons, o objeto fica parado. E quanto é que é a força de atrito naquele momento? 10 newtons. É muito comum o aluno dizer que é zero. Seria um absurdo, né? Eu empurrar um objeto com 10 newtons e ele ficar parado sem nenhuma força oposta. Se eu empurro um objeto com 19 newtons e ele está parado, qual é o atrito? 19. Certo? Porém, depois que eu aplico uma força suficientemente grande para começar a deslizar, o atrito cai. O atrito cai e se mantém constante, chamado aí atrito dinâmico. O atrito dinâmico não é perigoso. É só chegar e calcular. O atrito estático é perigoso, porque ele vai ser menor ou igual ao valor que tu vai calcular. Fiz o teste, descobri que a força de atrito estática máxima é 50. E a força de atrito dinâmica é 40 newtons. Se eu faço 20 newtons, mexe o objeto? Quanto é que é o atrito? 20. Se eu faço 1 newton, mexe? E o atrito fica quanto? 1. Se eu faço 45, não mexe, né? E quanto é que é o atrito? 45. Se eu faço 50, na verdade, e se eu disse que o atrito estático máximo era 50, ele ainda fica na iminência de deslizar e não desliza. Uma gotinha a mais que 50, desliza. Beleza? Se o objeto já estava deslizando e eu faço 30 newtons, o que acontece? Ele vai parar, porque para mantê-lo tinha que ser só isso. Então o grande risco é saber diferenciar o atrito dinâmico do atrito estático. Esse é o grande risco, certo? Vou fazer um exemplozinho para vocês e vou sugerir aquela tarefinha ninja para a gente começar em sala e finalizar
na correção de amanhã. São diferentes porque ali os negocinhos ficam muito tempo... Obrigado, garoto. Tua colocação foi perfeita. Eu ia esquecer de comentar isso. Uma justificativa física, né? É uma coisa que ficava no meu coração também. Pô, professor, como assim? Para começar a deslizar é difícil. Aí depois que desliza mais fácil. Por que isso, né? E eu lembro que o professor nisso ele mandou bem. Ele explicou. Eu demorei a digerir como quase tudo na vida. Mas depois caiu a ficha. Uma boa explicação para o atrito estático máximo ser maior. Ó, a força de atrito estática máxima, aquela necessária para começar a deslizar, é sempre maior que a força de atrito dinâmica. O amigo só me lembrou de justificar o porquê disso. A justificativa é simples, ó. Imaginem vocês que as irregularidades superficiais possam ser representadas pela patinha da cadeira e pela ranhura do azulejo ali, ó. Eu vou encostar bem na ranhura e agora que está engatado na ranhura, se eu quisesse fazer deslizar, né, eu teria que fazer bastante força para desengatar. É como se as irregularidades estivessem penetradas desse jeito. E aí uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou fazer tanta força que vai soltar. Porém, se eu venho correndo com a cadeira nessa posição e passo rápido por ali, não vai dar tempo da patinha da cadeira engatar na ranhura e ficar travada, ela vai dar uma quicadinha ali por cima. É por isso que quando está deslizando é mais fácil manter o movimento do que quando para. Eu acho que vocês já perceberam, comigo aconteceu algumas vezes com um móvel em casa. Alguém me pediu, vamos arrastar esse móvel, vamos mudar de lugar, né? Sempre legal mudar o ambiente da casa, tá 20 anos igual, aí tu muda as coisas, parece uma casa nova, já viu isso? Aí chegou o dia de mudar a casa de lugar, vamos lá, empurra. Aí eu empurrava, não ia, e de repente o móvel começava a deslizar e eu dava com o joelho no chão. Né? Isso é óbvio que vai acontecer em função da maneira como o atrito existe, certo? Obrigado por ter me lembrado disso, meu querido. Fica à vontade, meu amor.